Olá, boa noite. Hoje damos continuidade à nossa série Estas são as Palavras. Nós temos conversado aí ao longo das últimas semanas sobre aqueles direcionamentos e conselhos às igrejas da Ásia Menor que estão registrados lá no livro, no início do livro de Apocalipse. E a partir dessas cartas direcionadas a essas igrejas que viviam momentos de perseguição, de crise, de adversidade, de incerteza, de preocupação, nós temos conseguido encontrar dicas, conselhos, também direcionamentos para nós. Hoje em dia, nesses tempos incertos, difíceis, complicados, estranhos que nós temos vivido. Espero que você esteja sendo abençoado por este conselho, como eu também tenho sido todas as vezes ao me debruçar em cada uma dessas cartas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a necessidade que nós temos de viver novamente a paixão no nosso coração pelo chamado de Jesus para a nossa vida. O reavivamento da igreja, o reavivamento da chama do amor no nosso coração, na nossa fé, na nossa espiritualidade, no nosso genuíno relacionamento com Deus. É isso que nós percebemos quando nós olhamos para a carta que foi escrita à igreja que ficava na cidade de Sardes. E nessa direção a gente vai perceber, olhando para essa carta, a necessidade que aquela igreja naquela cidade tinha de um genuíno reavivamento. E como nós hoje também, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, enquanto igreja de Cristo, nós também precisamos de um reavivamento. Nós precisamos experimentar essa chama do amor, desse relacionamento genuíno com Jesus, por intermédio da ação do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida, fazendo com que cada uma de nossas atitudes possam assim transbordar do amor de Deus e refletir o caráter de Cristo. Portanto, então, eu convido você a me acompanhar na leitura do texto. Eu vou fazer aqui a leitura do capítulo 3, o início do capítulo 3 do livro de Apocalipse, fazer a leitura como tenho feito aqui na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí junto da sua Bíblia, na versão que você tiver, e depois também do nosso encontro você pode ler e reler o texto da Palavra de Deus que nos diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Ora, como nós temos feito ao longo de toda essa série, eu quero começar trazendo para você um pouco da realidade, do contexto daquela cidade, daquela igreja inserida naquela cidade de Sardes. A história de Sardes tem muito a ver, a história da igreja em Sardes tem muito a ver com a história da própria cidade. A glória, né, dessa cidade estava no seu passado, um passado muito glorioso. Sardes tinha sido
sido a capital da Lídia por volta do século 7 antes de Cristo, quando ela viveu o seu apogeu, seu tempo áureo. Ela era tida naquela ocasião como uma das cidades mais maravilhosas, mais magníficas do mundo naquele tempo. Ela era situada no alto de uma colina cheia de muralhas, toda amuralhada, era toda fortificada e dessa maneira se sentia assim impenetrável, imbatível. Os seus soldados e até mesmo os moradores daquela cidade, todos os habitantes ali, acreditavam que eles jamais cairiam nas mãos dos inimigos, eles jamais seriam atacados, jamais teriam a presença inimiga dentro das muralhas. Mas essa cidade que então se tornou até mesmo orgulhosa pela sua magnificência, pelas suas muralhas, pela sua proteção, caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia por volta do ano 529 a.C., quando ele cercou a cidade por cerca de 2 semanas, por volta de 14 dias, e quando os soldados estavam dormindo, ele conseguiu então entrar com o seu exército por um buraco que havia na muralha. O único lugar vulnerável que ali existia foi exatamente por onde ele passou, então dominou a cidade. É interessante que a história veio a se repetir mais tarde, por volta do ano 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade de Sardes da mesma maneira que Ciro tinha feito séculos atrás. Essa cidade veio então a ser reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele, que era uma divindade percebida com o poder especial de trazer vida aos mortos. Essa era a padroeira da cidade de Sardes, a deusa Cibele, que podia trazer de volta os mortos à vida. E aí, por volta do ano 17 depois de Cristo, nós vemos essa cidade enfrentando um novo momento complicado, uma nova adversidade. Ela foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída no tempo e no período do imperador Tibério. A cidade se tornou muito famosa pelo alto grau de imoralidade, indecência que acabou invadindo e dominando essa cidade. Quando João escreve essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas ela era totalmente degenerada, depravada, com costumes imorais. A sua glória estava muito mais no passado e os seus habitantes tinham, como era comum em várias cidades ali daquela região da Ásia, como nós temos percebido, uma entrega aos encantos da vida, da luxúria, do prazer, da licenciosidade, da imoralidade. E aquela igreja, ela estava se tornando como aquela cidade. Em vez de influenciar, de fazer a diferença, ela estava sendo influenciada. Ela não era agora uma igreja perigosa para a cidade, para os planos das pessoas daquela cidade, porque ela não gerava nenhuma influência, ela não subvertia aqueles valores que eram contaminados pelo pecado. Ela também não era desejável, porque ela não trazia nenhum benefício, ela era algo insípido naquele contexto e naquela cidade. E é nesse contexto, é nesse ambiente que nós vemos Jesus encaminhando essa carta, por meio de João, à igreja que estava na cidade de Sardes. Era uma igreja poderosa, porque tinha um grande nome, afamado, uma igreja que tinha essa fama, mas não tinha vida. Ela até tinha algum tipo de performance, era conhecida naquele tempo, mas ela não tinha integridade, ela tinha até algumas obras, mas não dignidade. É a esta igreja que Jesus envia a mensagem, revelando a necessidade, uma necessidade imperativa, real, de um poderoso reavivamento, de uma volta a um amor verdadeiro, um relacionamento genuíno com Deus por meio da pessoa de Jesus. E o primeiro passo para viver esse reavivamento era ter a consciência que haviam ali crentes que estavam espiritualmente mortos e outros dormindo, que precisavam ser despertados. Ao sermos confrontados por esta carta, nós também precisamos tomar conhecimento
da necessidade que nós temos enquanto igreja de Cristo, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, de um reavivamento também nos nossos dias. E é nessa direção, então, que a gente segue, olhando alguns detalhes desta carta. Primeiro, o que nos faz perceber que essa igreja era uma igreja à beira da morte. É o que nos diz o verso de número 1 do capítulo 3. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja vivia de aparências. As palavras de Jesus aqui, elas são bombásticas, elas vêm com tudo para chacoalhar aquela igreja. Aquela igreja, ela tinha adquirido, como nós percebemos ali, um nome, uma fama. Ela era conhecida ao ponto de ser ali citada, ela era percebida entre outras igrejas, era lembrada entre os discípulos e discípulas de Jesus daquela época. Tinha uma fama de ser, assim, uma igreja notável. Ela tinha uma reputação na cidade, uma reputação naquela região. E existe um aspecto interessante, você se lembra das nossas conversas nas últimas semanas, né, quando nós falamos de outras igrejas, onde comumente eram percebidas algumas doutrinas heréticas, estranhas, que estavam tomando conta. Isso não é percebido na igreja de Sardes. Nós não percebemos aqui, pela fala dessa carta, né, encaminhada por Jesus por intermédio de João, sobre nenhum tipo de doutrina que estava prosperando ali naquela comunidade. Não se ouve sobre os seguidores de Baal, ou nem daqueles que seguem os nicolaítas, nem dos falsos ensinos, como nós vimos semana passada, de alguns falsos profetas ou profetisas, como no caso de Jezabel, que a gente viu. Aos olhos dos observadores, parecia que essa igreja era uma igreja de fato viva e dinâmica. Tudo sugeria que ela tinha vida e vigor. Mas quando nós olhamos para o que está sendo dito aqui, percebemos que essa igreja estava morta. Ela era uma igreja apenas de rótulo, apenas de aparência, mas ela sofria esse desânimo, ela sofria com essa gradativa caminhada na direção da sua morte. Talvez ela não fosse aquilo que aos nossos olhos chamaríamos de uma igreja morta. Muito provavelmente essa não era a concepção e a percepção das pessoas ali ainda no primeiro século, no início da cristandade. Como é dito, ela é percebida e ela é afamada entre os outros, mas é percebida por Jesus o seu interior, aquilo que estava de fato acontecendo. Ela poderia ser considerada viva até mesmo por suas igrejas irmãs, mas ela não tinha consciência do seu real, do seu verdadeiro estado espiritual. Todos podiam até olhar para ela como uma igreja que estava florescendo, mas Cristo conhecia exatamente o coração, o interior daquela igreja, que parecia estar viva, mas estava morta. Podia ter um nome respeitável, mas que isso era só fachada. Quando Jesus, então, examina e mostra mais profundamente essa igreja, ele diz: eu não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Essa igreja não é percebida pela sua integridade, muito pelo contrário. A fé exercida ali era algo apenas nominal. O cristianismo daquela igreja era apenas nominal, meramente religioso. Os seus membros se diziam cristãos, se diziam pertencer a Cristo, mas apenas de nome, não de coração, não no interior do seu íntimo. Eles podiam, então, ter fama de vivos, de igreja viva, mas na realidade estavam mortos, espiritualmente mortos, distante daquilo que Jesus desejava que eles vivessem. Eles estavam completamente desanimados no piloto automático, ou até dentro da prática do dia a dia da igreja, mas sem experimentar aquilo que efetivamente o Evangelho gera em nós, uma vida que transborda diariamente, cotidianamente, transformando a tudo e a todos à nossa volta.
Nós percebemos então que essa igreja, sendo percebida por Jesus nessa condição, é confrontada, primeiro a vigiar e a se fortalecer, é o que nos diz o verso de número 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Sardes cai ali na sua espiritualidade porque não estava atenta, porque não vigiou. A cidade de Sardes fora invadida 2 vezes, como eu disse, porque se sentia muito segura e não prestou atenção em detalhes. Jesus alerta a igreja para não correr o mesmo perigo que aquela cidade havia corrido e para não experimentar a mesma desventura que aquela igreja, que aquela cidade havia experimentado. Se ela não vigiasse, se ela não prestasse atenção, se ela não acordasse, ele vai dizer no próximo versículo que viria como o ladrão da noite, inesperadamente. Essa igreja precisava estar vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. E isso é algo que nós podemos aprender para nós nos dias de hoje também. Como nós precisamos estar atentos no que diz respeito aos nossos inimigos que estão nos rodeando o tempo inteiro. Nós constantemente temos lembrado isso aqui, como a Bíblia mostra, né, os nossos inimigos, mostra Satanás, né, o inimigo de nossa alma, ela mostra os desejos da nossa carne, né, que vem sendo seduzida pelo pecado, ela mostra um mundo que jaz no maligno, está contaminado pelo pecado, e tudo isso está ao nosso redor, querendo roubar a vitalidade da nossa espiritualidade. Porém, a Bíblia é muito clara em relação ao nosso comportamento para cada um desses inimigos. Ela diz que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Ela diz que nós devemos fugir, na verdade, não do diabo, ele nós devemos enfrentar, nós devemos fugir dos desejos da carne, essa ideia de que eu sei o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Não, se nós começarmos a dar esse tipo de brecha, se nós começarmos a caminhar nessa corda bamba, certamente nós iremos cair. E ela também nos diz que devemos não nos conformar com o mundo ao nosso redor, mas esse mundo precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. E a gente precisa, então, nesse aspecto, estar o tempo inteiro alerta. A gente precisa o tempo inteiro estar atento, vigiando e assim também nos fortalecendo. Precisamos vigiar, precisamos orar. Os tempos são maus, nós temos percebido também no nosso tempo isso, assim como aquela igreja vivia tempo de adversidade, nós também vivemos tempo de adversidade, não só pelo momento agora que nós temos vivido em relação à preocupação com pandemia, mas em relação à nossa própria cultura, aos valores. As pressões são muitas, os perigos são sutis, né? Nós percebemos que Satanás ele não ataca aquela igreja como fez com outras, por meio da perseguição ou mesmo da heresia que vai chegando ali e ensinamentos falsos, mas ele mina essa igreja com esse secularismo, com esse mundanismo, na perspectiva de que tudo se tornou natural, tudo se tornou normal, e ela, como eu disse, sentou ali naquele piloto automático, estava caminhando, enxergando tudo com naturalidade ao seu redor e não via os malefícios de um mundo contaminado pelo pecado. Essa igreja não é ali dita nem percebida como uma igreja herética e apóstata com alguns ensinamentos especificamente contrários. Não havia esses falsos mestres percebidos, pelo menos não são diagnosticados nessa carta. Também não é dito sobre uma grande perseguição, como foi falado a respeito de outras igrejas. Não tinha essa perturbação por heresias, ela também não era importunada pela oposição até mesmo dos judeus, como também nós já vimos em outras situações. Essa igreja estava vivendo dentro da normalidade. Era uma igreja ortodoxa, não existia muitas coisas erradas aparentemente nos ensinamentos, mas ainda assim era uma igreja que estava morta. Era uma igreja que havia se acostumado com
aquilo que de fato deve nos revigorar todos os dias. Ela tinha olhado para as maravilhas das verdades do Evangelho e dizia: ah, é o Evangelho, isso eu já sei, isso eu já conheço. Nós devemos nos preocupar e vigiar em relação a isso. É necessário que nós preguemos o Evangelho com paixão, com vigor ao nosso próprio coração todos os dias, para que isso não aconteça conosco. E então aquela igreja é desafiada à obediência e ao arrependimento. É o que nós vemos no versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O que é que eles deviam e se lembrar? O que eles já tinham ouvido e precisavam se lembrar, guardar, voltar, fazer novamente? Ora, um cuidado, uma atenção para com a palavra de Deus. Aquela igreja estava gradativamente se apartando então da pureza dos ensinamentos da palavra de Deus. E se nós hoje estamos falando da necessidade de um reavivamento, reavivamento é resultado dessa lembrança, né? Do tempo em que nós de fato tínhamos o nosso coração aquecido, o tempo daquele primeiro amor que era guiado e estabelecido pelos princípios e preceitos da palavra de Deus. Uma igreja, ela passa a ser reavivada quando ela lembra disso, quando ela retorna a esse entendimento do momento em que ela estava sendo de fato guiada e direcionada pela palavra. E aí ela pode retomar o seu fervor, o seu entusiasmo. Ela relembra assim da sua devoção a Jesus, ela passa a ter o zelo efetivo pelo Evangelho e pela evangelização. Quando uma igreja então experimenta dessa forma um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra, ela passa a querer estudar mais, se aprofundar mais, conhecer mais a Bíblia. Esse é o primeiro e grande sinal de reavivamento que nós percebemos constantemente nas Escrituras e também ao longo da história. É quando o povo de Deus se volta para a palavra. Nós podemos lembrar isso no reinado de Josias, nós podemos falar isso a respeito da reforma protestante, nós podemos perceber como isso é fundamental para nós. Quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, quando nós nos aprofundamos nos ensinamentos que Deus nos deu, isso gradativamente é o que vai aquecendo o nosso coração. Nós passamos a ter mais interesse, mais fome, mais vontade da palavra de Deus e do próprio Deus. A gente começa a se dedicar mais ao estudo das Escrituras e a gente passa então a abandonar o descaso, o comodismo, a negligência com a própria palavra. Ela não é mais apenas um livro que está na nossa estante, mas ela é aquilo que de fato tem nos guiado, a nossa única regra de fé e de prática. Esse é o verdadeiro e efetivo avivamento, fundamentado na palavra, orientado e também limitado por ela. Ele tem na Bíblia a sua base, a sua fonte, a sua motivação, o seu limite, os seus propósitos. Avivamento não pode ser confundido simplesmente com uma liturgia mais animada, com um culto mais alegre, mais festivo, ou até mesmo com algumas inovações litúrgicas, ou com algumas perspectivas carismáticas de milagres extraordinários. O reavivamento é bíblico e ele vem do se debruçar, do voltar, do conhecer mais a Bíblia. Se não for assim, se não for baseado nas Escrituras, qualquer outro tipo de prática não vem de Deus, porque é a partir daquela que é a nossa regra de fé e prática que nós devemos viver a nossa vida. E é por meio das Escrituras que Deus vai reaquecendo o coração da comunidade dos santos, da igreja de Cristo e também dos seus discípulos e discípulas. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais esse negócio vai nos aquecendo, mais isso vai nos contagiando e vai nos levando a transbordar disso diante daqueles que estão ao nosso redor. E é isso que vai fazer a diferença
na nossa igreja. É isso que vai fazer a diferença através da nossa igreja. Eu espero que esse tempo que nós temos vivido, como eu disse, tempos estranhos, tempo de reclusão, tenha nos levado a refletir mais sobre as Escrituras. Afinal de contas, é por meio delas que nós conseguimos ganhar sensibilidade, discernimento para compreender o que Deus está fazendo na história. E se nós queremos entender esse momento histórico que nós estamos vivendo, nós precisamos conhecer mais, ler mais, nos dedicar mais ao conhecimento dela. E eu espero que nós possamos levar isso para um momento pós-pandemia, para o momento depois que esses tempos estranhos passarem, para a nossa prática diária, que nós possamos continuar estudando e refletindo a palavra de Deus da mesma forma como muitos de nós começaram a fazer nestes tempos. Agora, aquela igreja também era percebida a partir de pessoas que mantinham uma fé sincera, como nós temos visto em todas as igrejas que estão tendo a sua atenção chamada por conta de erros, de heresias, de perspectivas equivocadas, mas ao reconhecimento de que há pessoas sérias. Isso também acontece em Sardes. É percebida essa igreja morrendo, acomodada, perdendo a sua vitalidade e vigor, mas é percebido que há pessoas com uma fé sincera ali. No entanto, diz o versículo 4, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois eles são dignos. O desânimo espiritual que havia ali atingido a igreja na cidade de Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia ali algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, pelo que nós percebemos, e aparentasse ser uma igreja afamada, que acontecia, nós estamos vendo aqui que existiam alguns poucos apenas que de fato eram crentes cristãos verdadeiros que não haviam se contaminado, se deixado levar pela normalidade, crendo ser normal algumas práticas do mundo ao seu redor. Alguns membros da igreja de Sardes, nós percebemos ali, estavam dormindo, sonolentos, ainda não estavam mortos. E Jesus está aqui os desafiando, os exortando que eles se levantassem desse sono letárgico no qual eles estavam. Há aqui esses crentes dormindo espiritualmente, que estão acomodados, indiferentes às coisas de Deus, não têm mais apetite espiritual, eles não vibram mais com as coisas celestiais. E às vezes a sensação que eu tenho é que isso tem acontecido com as nossas igrejas. A gente não tem mais o nosso coração aquecido pelas coisas do céu. A gente está tão preocupado com as coisas terrenas, com o sucesso, com a prosperidade, com o que a gente pode acumular, com o que a gente pode parecer aqui na história, que o nosso coração não tem mais saudade, anseio pela eternidade. E a gente fica até um tanto quanto preocupado todas as vezes que se fala disso. Nós estamos com os pés firmados apenas aqui na história. E o nosso coração e a nossa cabeça não sonham, não anseiam mais pela eternidade. Eu já usei várias vezes essa expressão aqui na igreja, é aquela ideia de você estar em um jantar, que você foi convidado, muito sofisticado, você sabe que ali naquele salão, do outro lado daquela porta que está fechada, está preparada uma grande mesa com um grande banquete, com tudo que há de melhor para você, com tudo aquilo que você mais gosta, com o melhor que você poderia provar e comer, mas você está aqui na sala de espera, então começam a ser servidos aquelas entradas, aqueles canapés, aqueles salgadinhos, e você então começa a provar um e outro, e você começa a gostar demais daquilo, e quanto você menos se apercebe, você está se empanturrando com aqueles canapés, com aquelas coxinhas, com aqueles salgadinhos, e você se esqueceu que do outro lado da porta está ali preparado para você o grande banquete, o grande jantar, mas você já está se empanturrando
com coisas menores, com coisas pequenas, coisas que não chegam nem perto do valor e do sabor daquilo que está preparado para você. É essa a sensação que eu tenho, muitas vezes, daquilo que acontece conosco. Nós olhamos para as possibilidades das coisas que nós temos aqui na história e dos momentos bons, e esses momentos bons só existem porque Deus os comunica conosco, porque eles são flashes de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós experimentamos alguns momentos agradáveis e nós queremos nos apegar a eles. Nós experimentamos algumas coisas que nós acreditamos nos satisfaz, mesmo que por um momento curto, e nós então queremos nos apegar a essas coisas. Só que nós nos esquecemos que aquilo de melhor que é estar na presença eterna do nosso Criador, diante do nosso Redentor, aquilo que de fato o nosso coração anseia, porque o nosso coração anseia pela eternidade, está ali. E nós estamos deixando de sonhar com isso, nós estamos deixando de ter esperança nisso, nós estamos deixando de almejar isso, porque simplesmente nós queremos os nossos tesouros terrenos e nós nos esquecemos dos tesouros que Deus tem preparado para nós na eternidade. Lá efetivamente onde está o nosso tesouro, lá onde não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem lágrima, onde nós viveremos plenamente como fomos criados para viver. Os discípulos de Jesus, com uma fé sincera nessa perspectiva, precisam fortalecer aqueles que estão desanimados, ajudá-los a abandonar aquilo que está roubando a sua alegria ou contaminando o seu coração. A gente precisa, nessa perspectiva, vigiar por nós e também por aqueles que nós amamos e estão ao nosso redor. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Eu creio que mesmo uma minoria que esteja ativa, genuinamente integrada à sua espiritualidade, vivendo uma fé verdadeira, ela pode chamar de volta aquela maioria que estava experimentando uma sonolência ou até mesmo uma morte espiritual. Uma fé genuína pode fortalecer aquilo que resta, aquilo que estava prestes a morrer. É isso que aquela igreja estava sendo desafiada a viver, que esses verdadeiros cristãos pudessem fazer a diferença. E é isso que nós estamos sendo desafiados a viver como verdadeiros e genuínos discípulos e discípulas de Jesus, que nós possamos transbordar desse amor, influenciar, ser sal e luz, contagiar aqueles que estão ao nosso lado, mesmo aqueles que já ouviram a respeito de Jesus, mesmo aqueles que já estão dentro do ambiente da comunidade cristã, mas que talvez estejam desanimados, que estejam sonolentos na sua espiritualidade, que nós possamos ajudar a que eles sejam despertos, que eles possam ser reanimados, que eles possam experimentar um novo ânimo e um novo vigor. E aí nós percebemos o direcionamento a essa igreja de que os seus santos, os santos de Deus, perseverarão. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, é o que nos diz o versículo de número 5. A maioria ali dos cristãos na cidade de Sardes tinha sim contaminado as suas vestes, como diz o texto. Isto é, eles tinham se tornado impuros por conta do pecado. Mas o versículo 5 diz que o vencedor receberia vestes brancas, que aí é o símbolo da pureza, da felicidade, da vitória. E ele se refere àqueles que perseveravam e que perseverariam. E essa é a marca dos santos de Deus, né? Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e isso está escrito definidamente. Eu tenho trabalhado muito aqui quando nós falamos de alguns conceitos teológicos como a perseverança dos santos. Deus tem mais coisa a fazer do que simplesmente ficar com uma caderneta de anotações, um lápis e uma borracha na mão, escrevendo e apagando o nosso nome do livro da vida a partir de qualquer atitude que nós fazemos, devida ou indevida. Não, o nosso nome é escrito definidamente no livro da vida com o sangue do Cordeiro. E aqueles que têm um nome escrito
no livro da vida com o sangue do Cordeiro, perseveram efetivamente. Eles vencem as batalhas, eles vencem as adversidades, eles vencem o desânimo. E mesmo que talvez hoje você esteja desanimado da sua vida por conta das incertezas ao seu redor, desanimado da sua espiritualidade, porque tudo tem se tornado rotineiro para você e você tem perdido esse amor, essa chama que você já teve em um outro momento, nós perseveraremos. Aqueles que tiveram seus olhos abertos pelo Santo Espírito, foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, tiveram seus nomes escritos no livro da vida, esses perseveram, e isso é o que nos traz esperança e alegria. Isso não deve, todavia, nos levar a um comodismo, mas, pelo contrário, uma vida de santificação, uma vida que reflete o caráter de Cristo a todo tempo, em toda e qualquer atitude, em toda e qualquer fala. Assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, nós devemos colocar em prática, em ação, em todo o tempo, a nossa salvação, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, a nossa salvação ser percebida, porque o nosso nome está no livro da vida, e mesmo em meio às adversidades nós perseveramos, e isso é o que enche o nosso coração de alegria e de esperança, a certeza e a convicção da vitória. Nós já sabemos o final dessa história. Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. E isso é aquilo que enche o nosso coração, nos dá novo ânimo, nos concede plena alegria. Para você pensar um pouquinho a respeito de tudo isso que nós conversamos hoje, como tem sido a sua vida espiritual? Você tem talvez mantido as práticas religiosas e talvez até uma boa ética moral, mas por dentro o seu coração está desanimado? Você tem se conformado ou às vezes até mesmo se apaixonado pelas coisas da terra, pelas coisas desse tempo, e não tem mais saudades daquele lugar que você ainda não esteve, porque essa é a sensação que nós temos em relação ao céu e à eternidade. É como se houvesse dentro do nosso coração uma grande saudade por esse lugar, apesar da gente sentir não ter estado lá, mas a gente tem saudade porque é isso que traz preenchimento e plenitude. Nós, talvez com os olhos fixos apenas no efêmero, no passageiro, no aqui e agora, nós não temos mais no nosso coração tido o anseio pela eternidade, pelas coisas do céu, pelos tesouros que nos são prometidos no céu. Lembre-se dessa promessa. Aqueles que foram chamados por Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, perseveram. Se debruce durante esse tempo na palavra de Deus, na sabedoria de Deus, e experimente um verdadeiro reavivamento na sua fé. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Deus de graça, obrigado por tão grande amor revelado na sua palavra, mostrado em Cristo Jesus, na sua vida e na sua obra, e que nos foi trazido ao entendimento pela ação do Espírito Santo. Que esse amor possa ser reacendido como uma chama viva todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que as suas misericórdias possam se renovar sobre nós a cada manhã. Que nós possamos buscar na sua sabedoria, nas Escrituras Sagradas, ó Pai, direcionamento para a nossa vida em todo o tempo. Que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos reanimar, que o Senhor nos leve a experimentar isso também aqui na nossa igreja local. Eu creio que tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta diz respeito ao direcionamento que o Senhor quer nos levar à maturidade. Eu creio que existe algo que o Senhor está fazendo em nós e algo que o Senhor está fazendo na vida da nossa igreja, da nossa comunidade local.
que nós possamos experimentar esse despertamento, que nós possamos viver efetivamente esse despertamento, um verdadeiro reavivamento que se dá exclusivamente por essa volta ao Pai, aos seus princípios, aos seus preceitos, aos seus valores, e que isso possa transbordar de nós, que nós possamos refletir o caráter de Cristo por meio da ação do Espírito Santo, não pela nossa capacidade, mas pelo seu mover. Nós oramos assim agradecidos, e no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.